Aleluia. Primeiro da igreja da paz do Senhor, bem? Amém. Aleluia. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Já até peguei as contas, segunda, terceira vez, que a gente se encontra aqui nessa casa. Amém. E é um motivo de alegria, né? Aleluia. Porque aí nos tempos que a gente vive, a gente ainda consegue encontrar ao acaso, né? Como a gente, aos olhos humanos, né? Dizendo aos olhos humanos, ao acaso, a gente acaba encontrando, como eu encontrei, né, ali a nossa missionária, ali numa viagem de um carro de aplicativo, e criou-se essa aliança e essa amizade não só com ela, mas com todo o ministério, né? O diácono Rian, né, o pastor Luiz Carlos, irmãos, outros irmãos que não estão aqui hoje, mas que a gente teve o prazer de conhecer nas outras vezes que a gente veio, né? E aos nossos olhos foi um encontro ao acaso, mas o Senhor, né, já era o Senhor formando uma aliança, né? E nos dias de hoje, irmão, ver a aliança se formando assim é difícil, porque normalmente a pessoa só se aproxima de você por um interesse, por algo que pode se beneficiar. E é por isso, é um dos motivos de a gente estar alegre quando a gente vem aqui, quando a gente conversa e comenta sobre os irmãos aqui dessa casa. Bem, então vamos abrir a nossa Bíblia no livro mais querido da Bíblia, o livro do Apocalipse. Quando a gente vai falar sobre o Apocalipse, irmão, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água, coça a cabeça daqui, coça a cabeça dali. O negócio é meio complicado, mas eu quero te dizer que é algo bem simples, irmãos, que o Senhor tem para falar conosco. Nada que você, que eu, que servimos ao Senhor, não tenhamos ouvido. Só que o tema dessas quarta-feiras está ali, ó, alerta. Jesus está voltando. Não está ali, ó, novidade, né? Algo novo, ó, Jesus está voltando, é um alerta. Ou seja, é algo que todo mundo já sabe. Só que o Senhor está alertando. E eu acredito fielmente que o Senhor colocou no coração do anjo da igreja essa campanha de quarta-feira, mais uma vez alertando. Jesus está voltando. Quando Jesus, ele tem, né, a necessidade de mais uma vez alertar a sua igreja que ele está voltando, irmão. É mais uma vez ele dizendo, está próximo. Aleluia. Eu sei que vocês já sabem, aleluia. Eu sei que vocês têm a promessa na minha volta, mas eu estou alertando, eu estou usando o anjo da igreja para alertar vocês mais uma vez. É porque mais uma vez eu estou dizendo, está próximo a minha volta. Aleluia. Amém? Então não espere nada novo, mas espere sim um alerta da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. E eu confesso que até agora, eu falei com a minha esposa ali no banco, quando está no momento das ofertas, eu vou dizer de novo. Até agora eu não sei o que eu vou pregar. Aleluia. Eu sei onde eu vou pregar. Aleluia. Eu sei a palavra que eu vou ler. Eu sei dentro de qual texto eu vou ministrar. Aleluia. Agora, o que vai sair, irmãos, só Deus sabe. Aleluia. E ao decorrer a gente vai entender o porquê. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, é a sexta carta à igreja de Filadélfia. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Aleluia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos, nessa noite. Irmãos, uma palavra é conhecida, irmão. Todo mundo já ouviu sobre o livro de Apocalipse. É verdade que a gente já ouviu, a gente finge que nunca ouviu.
o livro do Apocalipse, né? A gente finge que nunca ouviu, mas todo mundo já ouviu falar sobre a besta que subiu do mar, os 7 castiçais, as 7 igrejas, as trombetas. A gente já ouviu falar sobre a volta de Cristo, principalmente nós que somos um pouquinho mais antigo, né, no Evangelho e na idade também, né, porque antigamente, muito mais do que hoje em dia, a gente ouvia se falar. Minha esposa falava ali comigo, antes de começar o culto, quando a gente estava lendo aqui o cartaz que está aqui na frente, aqui no reto projetor, e ela falava, um pastor de muitos anos atrás, ele pregava muito sobre o Apocalipse. Na parede da igreja aqui, do altar, tinha ali os 2 caminhos, de um lado desenhado o céu, do outro desenhado o inferno. Antigamente se falava muito sobre a volta de Cristo. Hoje em dia é bem certo que pouca gente prega sobre a volta de Cristo. Porque quando a gente vai falar sobre a volta de Cristo, não tem como falar só sobre o céu. Se tivesse como falar sobre a volta de Jesus Cristo, mas falar sobre o céu, somente sobre o céu, exclusivamente sobre o céu, todo mundo pregaria. É verdade. Só que para falar da volta do Senhor, a gente vai falar do céu sim, mas a gente vai ser obrigado, a gente tem por obrigação falar do inferno. Aleluia. Porque quando Jesus voltar, é o momento onde vai ter 2 caminhos e somente 2 caminhos, céu e inferno. E falar de inferno, irmãos, vamos ser sinceros, ninguém quer falar dentro da igreja. Se a igreja já se encontra com dificuldade de pessoas estarem ali, servindo ao Senhor com seriedade, sem falar de inferno, imagina quando você fala de inferno. Quando alguém comete um erro e o pastor, com toda a sabedoria, mas também com todo receio, com todo pudor, ele tem que ir até a sua ovelha, ir até o visitante, ir até aquela pessoa que é membro da igreja, e falar, olha, isso aqui está errado. Olha, isso aqui pode te levar à perdição eterna. Isso aqui pode te levar ao inferno. Não faz assim. Imagina, irmão. Qual pastor que quer falar sobre isso? Eu, irmãos, hoje estou vivendo na pele. A última coisa que eu quero sentar para conversar com uma ovelha é sobre o erro que ela está cometendo e que aquele erro pode levá-la para o inferno. Porque isso normalmente tem o poder de afastar as pessoas. Não porque a palavra foi mal falada. Não porque a palavra foi mal implementada. Mas porque ninguém quer ouvir. E quando a pessoa já tem na sua mente e no seu coração, eu não quero ouvir essa palavra. Quando o pastor ele vai lá e ele tem que corrigir, ele tem que falar sobre esse assunto, as pessoas já recebem de uma forma errada. E a pessoa já quer se retirar. A pessoa já acha que o pastor está falando demais, está falando que não deve, que isso daí é ela com Deus, a vida dela com Deus é ela que sabe. Só que a Bíblia está dizendo, em Apocalipse 3, no versículo 7, o anjo se referindo ao anjo da igreja. A carta é direcionada à igreja. O Senhor está falando para a igreja. Só que o remetente principal da carta é o anjo da igreja. Quando o Senhor vai falar sobre a volta dele, sobre as obras da igreja, ele não vai falar assim, vem cá, baterista, porque eu vou falar com você sobre o que eu quero. Ele não vai falar com o guitarrista. Ele não vai falar com o da portaria. Não que essas pessoas são menos do que o pastor. Só que a responsabilidade do pastor se sobrepõe à responsabilidade que qualquer outro tem dentro da igreja. Então, quando o Senhor vai falar, não só com o anjo da igreja de Filadélfia, mas todas as outras 6 cartas também, além da igreja de Filadélfia, ele vai se referir ao anjo da igreja. E aqui já fica um alerta para nós, pastores. Porque nós que falamos que temos que ter a coragem de falar sobre a volta de Jesus, nós temos que ter a certeza e a consciência de que quando Jesus for falar conosco, quando for a vez dele de falar conosco sobre a volta, sobre o que ele te fez para preparar a igreja para a volta dele, ele não vai se referir à nossa esposa, ele não vai se referir ao teu marido, ele não vai falar com o teu filho, com o teu amigo, com a tua ovelha mais antiga dentro da igreja. Ele vai descer, ele vai se apresentar ao anjo da igreja. E isso é um alerta para nós. Porque se nós já precisamos ter coragem para falar sobre isso, imagina para ouvir Deus falar conosco sobre isso. Então nós, como anjo da igreja, pastores, quem pastoreia, quem tem ovelha, quem apacenta o rebanho, tem que ter essa consciência de que a conversa do Senhor
vai ter uma conversa especial, além daquela que ele vai perguntar sobre a nossa vida. Quando ele vier perguntar sobre a igreja, o rebanho, ele vai se dirigir a quem pastoreia o rebanho. E a Bíblia vai dizer que ele fala ao anjo da igreja: escreve isto. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele está falando, a Bíblia está nos mostrando que quem está escrevendo essa carta, quem está falando com o anjo da igreja, é o próprio Deus. Aleluia! Ele está falando, quem está dizendo isso para o anjo da igreja é o verdadeiro, é o santo, é aquele que abre e que ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, ou seja, é o próprio Deus que está escrevendo. Aqui nessa hora, nesse momento, não tem mandar o Espírito Santo, não vai mandar Jesus, não vai mandar Gabriel, não vai mandar Miguel. Nesse momento vai ser o próprio Deus. A conversa que ele vai ter vai ser ele próprio que vai conversar. Vai ser ele próprio que vai se expressar para a gente. Imagina essa conversa. Imagina conversar com Deus. E não é uma conversa ali, igual você conversa com o teu amigo no trabalho. Imagina uma conversa ante o tribunal e ele como juiz. Imagina aquele que foi como cordeiro, ele está voltando como leão. E agora ele está conversando com você como leão. Aleluia. Como aquele que vai te dar um veredito. Aquele que quer olhar o que você fez e não deixou de fazer. Imagina essa conversa. É a hora que ninguém quer. É a hora que nos faz ficar da forma que a gente está aqui hoje. Em silêncio. Mas não é um silêncio de esfriamento, de mornidão. É um silêncio de temor. É um silêncio que a gente para ouvir, a gente tem medo que a gente vai responder. Quando o Senhor se apresenta para a gente falando sobre os sinais da sua volta, a gente fica temeroso, irmão. Porque teologicamente tem um monte de gente por aí que cria até briga. O pastor que é mais entendido do que eu estava falando com a minha esposa quando ele foi lá na igreja pregar, dava vontade de ficar ouvindo ele falando, aprendendo com aquela mansidão, e ele falando, e a gente assimilamos aquilo que ele estava falando. E eu ali sentado, ouvindo, e eu pensando, refletindo, e teologicamente, muita gente, cada um tem a sua linha de pensamento. Se eu estiver errado, me corrija. Mas tem aquelas pessoas que chamamos de pré-tribulacionista, que eles acreditam que a igreja sobe antes da grande tribulação, antes do sofrimento. E tem os pós-tribulacionistas, que são aquele grupo de pessoas estudiosos que acreditam que a igreja só sobe depois da tribulação, ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem gente que acredita que o céu vai ser aqui na terra, o Senhor vai transformar essa terra. E a gente vai voltar a viver como era na época do Jardim do Éden, o plano inicial. Já tem gente que diz que o inferno é na terra. Que aqui a gente vai padecer e é isso aqui que é o inferno. Cada um tem uma linha de pensamento. Só que uma coisa é certa, irmão. Eu não sei se a gente vai antes da tribulação. Eu não sei se a gente vai depois. Eu não sei se o inferno é na terra. Eu não sei se o céu vai vir para a terra. Eu não vou te afirmar isso. Eu não vou cometer o desatino de te afirmar isso. Porque, estudando a palavra, a gente vai ter várias vertentes que vai nos dar respaldo para acreditar em ambas as teorias. Só que uma coisa é certa, irmão. A vida que a gente vive, ela é passageira. Aleluia. Essa vida que a gente vive, essa terra que a gente vive, esse trabalho que a gente tem, a família que a gente tem, a carne que nos sustenta de pé, o alimento que eu compro lá no mercado e tenho que comer para poder ficar de pé, tudo isso vai passar. Aleluia. E a gente vai viver sim, num novo céu, vai existir um novo céu, vai existir uma nova terra, a gente vai ter uma nova Jerusalém. Como que vai ser? Aonde vai ser? Eu não posso te afirmar e eu posso ir além, irmão. Desculpa a expressão, mas pouco me importa. O que me importa é ter consciência de que esse céu que o Senhor promete, essa vida eterna, esse gozo eterno, eu quero estar lá. Aleluia. Eu quero viver. Aleluia. E eu quero estar lá. E eu quero olhar para trás ainda. Glória a Deus. E ver que eu consegui levar, de uma certa forma, muita gente
comigo. Eu poder olhar e quando o Senhor me perguntar o que você fez, e eu falar, e eu poder assim, Senhor, trouxe fulano, o Senhor me usou, eu peguei para fulano, olha que fulano junto comigo. Fulano também está aqui. Minha esposa está aqui, meu amigo está aqui, não sei. Mas eu poder olhar para trás e ver que eu consegui cumprir o chamado. E principalmente, eu consegui estar lá. E é isso que me importa. E quando a gente fala de fim, a gente lembra do tema. O tema não é o fim propriamente dito, mas são os sinais do fim. E se a gente for olhar para o que a Bíblia diz sobre o que é os sinais do fim, o que antecede o fim, a gente vai olhar e falar assim, por que Jesus não voltou? É por isso que muita gente questiona e diz até que é mentira a volta de Jesus. Porque a gente vai ver na Bíblia e a gente vai ver que o que vai anteceder o fim? Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, o amor de muitos se esfriarão, uns se colocarão contra o outro, dissensão entre um povo e outro, e tudo que a gente já conhece, que a gente já ouviu sendo pregado. E olhando para o mundo, isso tudo já aconteceu? Tudo isso já está acontecendo ou já aconteceu? E por que Jesus não voltou? Por que ele ainda não voltou? Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus ainda não voltou. Cada dia que ele não volta, não é atraso dele. Porque Jesus não se atrasa. Até porque o tempo dele não é o nosso tempo. Então não tem como ele se atrasar. Mas eu costumo dizer que cada dia que a gente acorda e Jesus ainda não voltou, é ele dando mais uma oportunidade para aqueles que ainda não servem a ele, para aqueles que ainda não estão com o pé na salvação, terem a possibilidade de irem para a glória. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Jesus. Tem problema não, pode deixar. Eu dou um jeitinho de prender aqui debaixo da Bíblia. Só que interessante, irmãos, é que quando a gente pensa em sinais do fim, que antecede o fim, a gente não tem como não pensar no fim de toda a carne. E quando a gente pensa nesse fim, a gente pensa, vai ser o mesmo fim para todo mundo. Só que biblicamente não vai ser. Biblicamente, irmãos, cada um vai ter um fim. Existe um fim para os salvos e existe um fim para aqueles que não são salvos. O fim para o salvo, irmão, vai ser de gozo eterno. Quem tiver salvo, e quando esse fim chegar, vai ser alegria, irmão. Ele vai para o céu, ele vai para o seio de Abraão, ele vai para perto de Jesus, ele vai morar naquilo que João denominou como ruas de ouro, mar de cristal. Não é que a rua é de ouro, mas João, como no seu lado humano, o que mais se assimilou com aquilo que ele estava vendo no céu era uma rua de ouro. Aleluia. Era algo tão precioso que na cabeça dele, a rua é de ouro. O mar é de cristal. Aleluia. Os muros de jaspe. O que ele achou de mais precioso na terra, ele foi denominando no que ele viu lá no céu. Aleluia. Então imagine, irmãos, é algo muito além do que a gente pode imaginar. Aleluia. E pra gente que busca a salvação, que morremos salvos, vai ser um fim. Agora, para quem morrer, não estando salvo, não buscando o Senhor, quem morrer condenado, vai ser um fim completamente diferente. Então, quando a gente fala de fim, vai ter dois tipos de fim: para o salvo e para o não salvo. Meu Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, em Romanos 8, 18. Eu vou ler com os irmãos aqui rapidamente, não precisa nem abrir se não quiser. Eu vou ler rapidamente. Romanos 8, 18 está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está nos mostrando, irmãos, que as aflições, a tribulação, os sinais que antecedem o fim, nada disso dá para sequer ser comparado com a glória que em nós vai ser revelada. Foi por isso que eu falei, a glória que vai ser revelada, Paulo está dizendo que é em nós. Aleluia. Não me importa se o céu é aqui na terra ou se a gente vai voar para as nuvens. Não me importa. Paulo está dizendo que a glória que vai ser revelada vai ser em nós. Ou seja, o que o Senhor vai fazer vai ser em nós, não importa onde eu vou estar.
importa é como eu vou estar. O que Aleluia. importa é o que ele vai fazer comigo. Aleluia. Com esse corpo, com esse espírito, com essa alma. Tu és fiel. A palavra nos fala Obrigado, Senhor. sobre um corpo glorificado. Aleluia. E é isso que não tem como a gente voltar atrás, a gente ter vários estudos e várias linhas de pensamentos. O nosso corpo, ele será um corpo glorificado. Aleluia. Para que a gente possa morar com Jesus. E Aleluia. não importa, tem um pregador que dizia, e isso mexia com a minha cabeça, ele falava assim, se Jesus estivesse no inferno, o melhor lugar para se estar seria no inferno. É verdade. Porque o que importa não é o lugar. O que importa é a gente estar na presença de Jesus. Glória a O Deus. que importa é estar na presença de Deus. É como o mundo de hoje. Obrigado, Jesus. Você acha que o que mais importa é estar sentado nessa cadeira? Aleluia. Tem gente sentado numa cadeira que está sem Jesus. É verdade. Tem gente que está lá no presente, tem gente que está lá no hospital e está com Jesus no coração. Aleluia. Imagina alguém que está preso, alguém que está acamado e ter mais paz de espírito, que é só Jesus que traz, do que alguém que está sentado na cadeira dentro da igreja, dentro do templo. Deus, tu és fiel. Então o que mais importa, irmãos, é como a gente vai estar e com quem a gente vai estar. Aleluia. Com o corpo glorificado e na presença do nosso Deus. Glória a Não Deus, importa tu és fiel. aonde o céu vai ser ou aonde ele é. O que importa é aonde a gente vai estar. Glória a Deus. Só que para chegar lá, Aleluia. para chegar nesse céu, para estar com esse corpo glorificado, para viver esse momento, a gente vai precisar enfrentar os sinais do fim como a gente já tem enfrentado. Glória a Deus. E a Bíblia nos relata, deixa eu só me achar aqui o versículo. A Bíblia fala assim, eis que venho, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o versículo 12 diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Perceba que quando a gente fala dos sinais do fim, de passar pelos sinais que antecedem o fim, e automaticamente a gente vai falar sobre esse fim, o Senhor, ele fala que para aquele que vencer, ou seja, para quem enfrentar todos esses sinais, passar por todas as tribulações, chegar no fim, Aleluia. ele está dizendo que ele tem um prêmio para quem chegar lá no fim. Aleluia. E não negar o nome dele. Perceba que ele fala, para quem guardar a minha palavra Aleluia. e não negar o meu nome. Meu Deus. São duas formas de pensar. A primeira, eu preciso guardar a palavra do Senhor. Ele não manda guardar os dons. Ele não manda guardar a eloquência. Ele não manda guardar todo o estudo, toda a letra, toda a ciência que a gente aprende nessa terra. Ele fala, guarda a minha palavra. Aleluia. O prêmio é para quem guardar a minha palavra. Deus, tu és É o primeiro requisito. Obrigado, Jesus. Só que ele vai além. Porque ele sabe que tem gente que guarda a palavra dele. Só que ele sabe que mesmo guardando a palavra, dependendo da situação que passar, a pessoa nega o nome dele. Aí ele fala, para quem guardar a minha palavra e não negar o meu nome. Porque eu posso guardar a palavra do Senhor, como a missionária bem falou aqui, enquanto está tudo bem. Só que agora, quando fica tudo mal, eu até estava guardando a palavra, mas ficou tudo mal, agora eu vou negar o nome dele. Imagina, tu está guardando a palavra, tu é um servo fiel. Sinais do fim. Está chegando o fim. E biblicamente a gente sabe que nós vamos ser entregues para poder sofrer, para ser presos, espoteados, por amor ao nome dele. Imagina chegar nesse momento e você ter a opção, nega ou vai sofrer? Nega ou eu mato seu filho? Nega ou você morre? O que você faz? 90% das pessoas vão negar. Eu posso falar sem medo de errar. Eu não vou falar todos, porque a Bíblia fala e nos alerta sobre remanescentes. Só que eu posso te falar sem medo de errar que a grande maioria, e nós que estamos de pé, temos que tomar cuidado para não sermos um desses da maioria. Para quando a gente estiver ali entre a cruz e a espada, como minha avó dizia, e falar assim, ou você nega, ou você morre. Ou você nega, ou eu mato a pessoa que você mais ama nessa terra. Imagina, quantos não vão negar? E é por isso que o Senhor fala assim, ó, você tem que guardar a minha palavra. Não tem que guardar dinheiro, não tem que guardar carro,
não tenho que guardar fazenda, variedades de dons, não tenho que guardar nada disso. Tenho que guardar a minha palavra. Só que vai chegar uma hora que só guardar a palavra não vai adiantar. É verdade. Você vai precisar não me negar diante dos sinais É verdade, Jesus. que estão antecedendo o fim. Você vai ter que guardar a minha palavra e não negar o meu nome. E a Bíblia está nos mostrando que a quem vencer, ou seja, quem for até o fim, guardando a palavra e não negando o nome dele, ele fará coluna. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quem entende o mínimo de construção, Glória a sabe Deus. que para essa casa de oração estar em pé, Aleluia. para qualquer outra construção estar de pé, precisa ter coluna. Pode tirar o teto, pode tirar as paredes, pode tirar até o chão. A coluna, ela permanece de pé. É isso que a Bíblia está falando. Eu vou te fazer ser tão firme, tão forte, tão resiliente, que você vai ser comparado a uma coluna. Aleluia. E não vai ser uma coluna de uma construção qualquer. Aleluia. Vai ser a coluna do templo do meu Deus. Meu Jesus Deus. falando. Aleluia. Glória a Deus. Você vai, vão olhar para você Jesus. e vão falar assim, ó, o templo de Deus está de pé. E está de pé. Uma das colunas é o pastor Luiz Carlos. Aleluia. Uma das colunas é Diácono Riano. Glória a Uma das Deus. colunas é Aleluia. Missionário Irene. Imagine, irmão, Aleluia. você ser olhado como coluna, não da sua casa, que já é uma grande coisa. Eu fico feliz quando alguém olha e fala assim, olha lá, pastor Iago, irmão Iago, marido, pai, lá na coluna da casa dele. Isso já me faz regozijar, irmão. Agora imagine alguém olhar para mim, os anjos olhando para a gente e falando assim, olha lá, a coluna do templo de Deus. Aleluia. Por quê? Guardou a palavra e não negou o nome dele. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. E a Bíblia diz mais, para a gente encerrar, que foi me dado até 5 para as 9, eu vou cumprir, já falta 2 minutinhos. Passou rápido, né, meu? Passou rápido. Aí ele fala, farei, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o resto os irmãos já leram, a gente já leu algumas vezes, não precisa ler de novo. Para a gente finalizar. Irmãos, todo mundo fala que a maior riqueza que a gente pode ter ao partir dessa vida, ou enquanto estamos nessa vida, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E eu te digo que não é a maior riqueza, irmãos. Não é o maior bem. Mais do que ter o meu nome escrito no livro da vida, é ter o nome de Deus escrito em mim. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que ao que vencer, te farei coluna do meu templo. E escreverei o nome do meu Deus em você. Aleluia. Obrigado. Perceba que ele está dizendo. Você não acha, irmãos? Conscientemente pensando. Ninguém vai achar que Deus vai pegar uma caneta como essa aqui e vai escrever Deus ali na sua testa, no seu braço, vai tatuar Deus no meio do seu peito. Não. Quando ele fala, escreverei o nome do meu Deus em você, é como se ele estivesse dizendo assim, a minha presença, a presença do meu Pai, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, vai estar tão fincado em você que é como se tivesse escrito em você. É como se você tivesse ido, como o povo faz aí, fosse lá no tatuador e gravasse em você, só que vai estar gravado na nossa alma, no nosso espírito, para nunca mais sair. Aleluia. É isso que a Bíblia está dizendo. Você vai ser coluna e o nome de Deus vai estar gravado em você. É o fim. Dali para frente não tem mais como, nem se você quisesse. Você desviar. Você já chegou até o fim. Você já foi salvo. Você já está como coluna no templo de Deus. Você tem o nome de Deus guardado em você, porque enquanto só o teu nome está escrito no livro da vida, eu costumo, os pregadores antigos diziam que podia ainda vir uma borracha espiritual e apagar. Quando uma pessoa volta para Jesus, quem é crente mais da antiga, eu levo isso no meu ministério até hoje, quando alguém volta para o Senhor lá na igreja, a minha oração, porque eu ouvi isso, eu aprendi assim, Senhor, reescreve o nome do meu irmão fulano de tal no livro da vida, porque o meu nome escrito no livro da vida do Senhor, ele tem todo o poder de ir lá e apagar. Agora, quando o próprio Deus pegar o nome dele e escrever em nós, Aleluia. nem ele, irmãos, vai tirar mais esse nome. É igual o anel do rei, antigamente, você lembra da história de Daniel?
quando criaram o veredito contra Daniel, quando o rei carimbou com o anel, nem o rei podia mais revogar aquele decreto. Aleluia. E é Deus dizendo para nós que enquanto o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente está aqui, vivendo nessa terra, mas a gente ainda não está glorificado. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem o risco de desviar, de cair, e ele fazer assim no livro da vida, ó, e apagar. É decisão sua, é decisão minha. Ser salvo ou não ser salvo. Ele está pronto a me salvar, a me levar. Só que depende de mim. Agora, se eu for fiel até o fim, guardar a palavra e não negar o nome dele, vai chegar um momento que ele vai olhar para mim e vai falar assim, ó, legal, está aprovado. Agora você é coluna do meu templo e o meu nome está escrito em você. Daí para frente, não é mais uma opção, é um decreto. Então, irmãos, nessa noite, já estourou o horário. O Senhor falou o que Ele queria falar conosco. Mais uma vez, nos alertou. E eu peço e espero que os irmãos fiquem essa palavra gravada no coração. Vale a pena, como diz o louvor, vale a pena ser fiel, irmãos. Todo mundo que está numa corrida, que está numa empreitada, é certo que a gente quer receber o nosso prêmio e o nosso galardão. A gente quer receber a nossa coroa. E o que o Senhor tem para nos entregar é um prêmio que nada no mundo se compare, irmãos. Como Paulo disse, não tem como se comparar. É uma glória tamanha que não tem como se comparar. Eu nunca vivi, espero viver, mas mesmo sem ter vivido, eu posso te afirmar, irmãos, que vai valer a pena a gente ser fiel e lutar, como o Diácono Leão falou aqui. Deixa chamar de louco, deixa chamar de maluco, deixa falar que isso não precisa, que aquilo é demais, não importa. Vai valer a pena. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade dessa noite. Em nome de Jesus.